Depois de criada a base de conhecimento, o passo seguinte consiste em descrever os objetos da realidade mediante objetos genexos. Para identificar os objetos da realidade, recomendamos prestar atenção aos substantivos que mencionam os usuários. Na agência de viagens que nos solicitam a aplicação, disseram que requerem registrar para seus clientes as atrações que muitas vezes sugerem, assim como países e cidades que oferecem para visitar. A partir disso, identificamos 4 objetos da realidade a descrever a base de conhecimento: os clientes, as atrações turísticas, os países e as cidades. Por cada objeto da realidade identificado, então, criaremos um objeto genexus do tipo transação. Os primeiros objetos genexus que são definidos em uma base de conhecimento são as transações, já que as mesmas permitem descrever os objetos e atores da realidade. Vamos aos genexus para fazermos. Para criar um objeto genexus, escolhemos File, New, Object. Ao selecionar esta opção, vemos que se abre o seguinte diálogo para criar um objeto genexus, onde podemos escolher o tipo de objeto a ser criado. Selecionamos o tipo de objeto transação e daremos à nova transação que estamos criando o nome Customer, em português cliente. Pressionamos o botão Create. E aqui podemos ver a transação criada pronta para começarmos a definir em primeiro lugar sua estrutura. Toda transação que se cria conterá estas seções que iremos explicando oportunamente. A estrutura de uma transação permite definir nos atributos os campos que descrevem os objetos da realidade. Na agência de viagens, nos falaram que para cada cliente interessa registrar seu nome, sobrenome, endereço, telefone e e-mail. De modo que estes dados devem ser registrados para cada cliente, correspondente aos atributos a serem definidos para esta transação. Começamos a definir então os atributos da transação Customer. Vejamos que se cria uma primeira linha para definir o primeiro atributo e observamos que há um ícone-chave associado a esta linha. Isso se deve a que em qualquer transação é necessário definir um atributo ou conjunto de atributos com papel de identificador-chave. O conceito de identificador-chave tem por objetivo identificar de forma única cada cliente que se registre ou objeto da realidade que se trata. Em outras palavras, não será possível ingressar 2 clientes com o mesmo valor de identificador. Passamos agora a definir o atributo-chave da transação Customer, dado que não nos solicitaram que armazenemos o passaporte nem o RG, que poderiam ser dados do candidato a ser escolhido como identificador. Criamos um atributo com o nome Customer ID, que é uma abreviação de Customer Identifier, ou seja, identificador do cliente. Em breve veremos como fazer para que se autonumere correlativamente. Observamos que digitando a tecla ponto do teclado, o genexus escreve-nos o nome da transação com prefixo no nome do atributo. Somente nos resta digitar a continuação do prefixo Customer, a palavra ID. Pressione a tecla Tab e devemos escolher o tipo de dados que esse atributo irá armazenar. Se pressionarmos a seta, veremos os tipos de dados que o genexus nos oferece. E vamos deixar para este atributo o tipo de dados sugerido, ou seja, numérico de 4 dígitos e 100 decimais. Pressionamos Enter e vamos passar a definir o segundo atributo. Abre-se uma nova linha. Novamente digitamos ponto e completamos o nome do atributo com name, ou seja, customer name ou nome do cliente. Para definir o tipo de dados que armazenará o atributo customer name, neste caso, selecionaremos o tipo de dados character. Observamos que se colocamos parênteses de abertura, o padrão tamanho que nos oferece é de 20 caracteres e o deixamos assim. Com o mesmo procedimento, ingressamos o atributo Customer Last Name, que também será do tipo character de tamanho 20. Agora definimos o atributo Customer Address, endereço do cliente. Vemos que, neste caso, o tipo de dados é atribuído automaticamente. Genexus percebeu que queremos criar um atributo cujo nome coincide em parte com o de um tipo de dados existente. Seguimos com Customer Phone, telefone do cliente, e vemos que o genexus atribui o tipo de dados phone. E por último, ingressamos o atributo Customer Email, que o genexus atribuiu o tipo de dados e-mail. Em particular, os tipos de dados address, phone e e-mail são tipos de dados especiais chamados domínios semânticos.
E mais adiante veremos que quando trabalhamos com eles, incluem funcionalidades que são específicas de um endereço, um telefone ou um e-mail, respectivamente. Agora gravaremos esta transação. Observamos antes que até agora está mostrando um asterístico neste guia somente com o nome da transação Customer. Isso significa que a transação está sendo editada e quando salvamos as alterações, o asterístico desaparece. Também observamos esta cor verde aqui que indica que nesta seção foram feitas modificações. Selecionamos agora a seção Web Form e vemos que nossa aplicação é uma aplicação web. O GeneXus desenha automaticamente, de acordo com a estrutura definida, um formulário web para que, através do mesmo, os usuários possam realizar inserções, modificações e eliminações de clientes. Agora, para completar o trabalho, vamos enviar as mudanças que fizemos na KB que subimos ao GX Server para que seja atualizada. Para isso, selecionamos Knowledge Manager e depois Team Development. Abre-se uma janela onde vemos todos os objetos modificados desde a última vez que guardamos a KB no server. Aqui vemos que se criou a transação Customer, seus atributos e a tabela Customer. E adicionamos um comentário que reflete isso e pressionamos Commit. Muito bem, depois de ter definido apenas o que se fez, que tal vermos tudo que o GeneXus construiu automaticamente e executamos a aplicação resultante?